Olá, meu nome é Levi. Venho aqui apresentar o trabalho de número 3 da disciplina de Sistemas Operacionais. Isso aqui foi uma aplicação que a gente teve uma proposta de realizar para gerenciamento de memória virtual. Então aqui eu tenho a main, onde se encontra primeiramente a criação desses nós, que seriam nós de teste para popular a nossa tabela hash. Por que eu fiz isso, né? A gente vai tentar gerenciar essa memória virtual e os acessos na memória física direta. A gente vai colocar isso numa tabela hash apenas para memórias que estão mapeadas por uma memória virtual. A gente vai ter o nó para não deixar a tabela muito grande e ocupar muito espaço de memória com a aplicação, né, no caso, fazendo com que o gerenciamento fique muito mais rápido, né? Então eu criei esses nós aqui para inserir na tabela. Eu tenho esse construtor que ele vai instanciar através do endereço de memória o número da página virtual, o offset, mas na verdade, né, isso aqui a gente colocou a partir de um endereço de memória ele vai referenciar uma página, assim, um offset, né? Então aqui, no caso da nossa memória, a gente vai ter 8 fases, né? 8 listas na tabela. Aqui em segundo a gente colocou o número da página em memória física. Então aqui a gente já criou a tabela e inserimos na tabela aqueles nós criados em cima. E aí após isso a gente rodou os testes que vão tentar fazer algumas buscas na tabela hash para conseguir verificar se tem alguma página que a partir de um endereço de memória virtual a gente consiga referenciar ele a alguma outra página em memória física. Eu vou explicar como é que foram construídas essas funções aqui agora. Primeiro aqui a gente tem a estrutura número 1, que seria uma das composições do nó de cada componente da tabela hash. Então aqui a gente tem essas informações que elas não eram de utilidade na busca, então eu acabei não preenchendo. Eu preenchi essa e essa, que são as principais informações aqui pra gente. O offset de página virtual, que seria o número da página virtual correspondente ao endereço de memória virtual, e aqui a moldura de página na memória física. Então aqui a gente tem cada nó da tabela hash, que teria essa estrutura aqui anterior, e um ponteiro para o próximo nó. Aqui a tabela ela é uma estrutura bem simples, na verdade, é uma lista desses nós aqui, e a gente guarda também o tamanho da tabela para a gente conseguir acessar isso de forma mais rápida, né? Aqui eu tenho um construtor de cada estrutura dessa, né? Então eu recebo o endereço de memória dela, eu vou lá e instancio o número de página e de moldura e coloco aqui. Eu fiz isso para economizar a linha aqui e ficar um pouco mais fácil o entendimento na main. Aqui a gente tem um hashcode para a tabela. Então ele simplesmente pega a tabela e pega o tamanho dela e a gente pega aqui o número da página, né? Então a gente faz o número da página, operação modular de 8, né, que seria o tamanho da tabela, e aí ele retorna a lista de interesse para inserir ou para buscar, né?
No caso, a gente estudou para esses dois tipos. Eu fiz essa aqui, é meio hard-coded mesmo. Eu coloquei aqui o endereço virtual referente a cada página no offset, né? Eu pensei em escrever desse jeito. Então, eu recebo o endereço virtual e eu retorno qual seria a página que ele deveria ser inserido, né? E aí depois o hashcode ele vai tratar, na verdade, a página mesmo, de acordo com o tamanho da tabela. Aqui a gente tem uma função que ela cria a tabela, então pelo tamanho da tabela ela vai aqui acabar gerando a quantidade de nós que ela precisa e a gente vai inserir null para todos eles, né? Para inicializar a tabela. Logo depois a gente tem aqui a inserção na tabela. A gente pega do hashcode a partir da página virtual, a gente vai gerar aqui qual que é a posição na tabela que vai ser. Um exemplo seria, bom, a gente vai na página virtual 1. Se a gente fizer o módulo de 8, aí vai cair na própria 1 mesmo, né? E aí se a gente vai lá e faz, eu quero na página 9, mod de 8 vai dar na 1 também, então ele vai começar a repetir, inserir. Isso daqui já é de conhecimento de muitos, né, como o hashcode funciona. Aqui eu coloquei um printf só para a gente identificar na execução do programa qual nó que está sendo inserido em cada posição, né? Só para a gente ter uma ideia de se está tendo nós inseridos na mesma posição, como é que está sendo. Aqui eu instanciei a memória para esse nó e fiz a inserção aqui, né? Então caso fosse null eu inseria no começo e aqui e caso não for null a lista eu sempre insiro no começo também. Então insiro no começo e apontando para o restante dos dados que já tinham anteriormente. Aqui que é a função principal que a gente tem, que seria a busca lá no mapa virtual. A gente pega aqui o define página, que é aquela função que eu mostrei anteriormente, para a gente ver em qual offset que ela vai cair, né? Então, ele retorna ali o número da página, que ele deveria cair com um endereço de memória. Aí o hashcode ele vai retornar para a gente um número de 1 a 8, que vai ser realmente em qual lista da tabela ele vai cair, né? Para ele buscar. Então a gente tendo esse número, a gente acessa diretamente na tabela a lista já. E aí a gente vai percorrer em odd-n, né? Vai ser aqui só tem um while. Então vai percorrer toda a lista tentando buscar por essa página, né? E aí caso a página virtual do nó que a gente está no momento acessando seja igual ao número da página, a gente vai retornar e assim terminar a função. Caso contrário, ele chegue no final, a gente vai retornar null e ter dado como não inserido na tabela nenhuma página que atenda aquele offset de memória. Aqui a gente vai ter os nossos testes, né? Então eu vou explicar só esse primeiro porque os outros são réplicas deles. Né? Então o que a gente faz? A gente pega esse mapa virtual, a gente faz a busca ali na função, coloquei um endereço de memória aqui, e aí a gente verifica aqui, se o resultado for diferente de null, a gente mostra qual a página que foi encontrada. Se não for, a gente retorna aqui que a página não foi encontrada. Né? Eu fiz isso para todos os outros aqui, não são muitos, mas eu tentei abordar
todos os casos, né? Então aqui eu tenho um que eu inseri mais de um nó na lista, então eu fiz um teste só para ver se está funcionando no caso de ter 2 nós inseridos. Aqui é o caso que só tem um nó inserido, ele acessa já tranquilo. E aqui é quando não tem nenhum nó. Então aqui no caso ele teria que retornar a página não encontrada, né? E aí ficou escrito dessa maneira, né? Então eu vou rodar aqui. Já até tenho uma execução, mas eu vou executar mais uma vez aqui. Deixa eu aumentar um pouco. Bom, então a gente rodou aí. Então aquilo lá que eu tinha falado, né? Foi inseri na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. E aqui eu repeti a 2, que seria na... Aqui a gente repetiu a 2, mas a gente na verdade inseriu a 10, né? Que seria igual inserir na posição 2 novamente. E aí aqui os testes, eu iniciei a busca pelo 11.000. Como tinha 2 nós, eu queria só mostrar que ele está conseguindo diferenciar, né, os 2 nós. E aí ele caiu na página virtual 2. Aqui eu fiz a busca pelo 16.500, ele caiu no 4. E aqui a gente iniciou a busca pelo 24.600, que é um nó que não está inserido. E ele deu página virtual não encontrada. Então foi assim que ficou escrito o nosso algoritmo. Eu realizei o trabalho todo sozinho, esqueci de comentar no começo, mas eu fiz todo o trabalho sozinho. Então é isso, muito obrigado.